Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Natan, eu faço parte da Igreja Batista do Pastareia, Ministério de Jovens Conecta. Eu quero compartilhar contigo uma palavra que o Espírito Santo ministrou no meu coração, que assim como edificou a minha vida e abençoou a minha vida, possa edificar a tua e abençoar a tua também. A palavra fica em 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 2 ao versículo 6 ali. Carta de Paulo, a mensagem de Paulo ali à igreja de Coríntios. Vamos lá, se vocês puderem acompanhar comigo ali. Bom, vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito edifica. Quando Paulo diz que nós somos cartas vivas de Cristo, né? O que dá para entender e dá para tirar, né, dessa passagem, né? Nós somos uma carta aberta, a nossa vida é uma carta aberta de Cristo, e constantemente e diariamente todas as pessoas que a gente convive ao nosso redor têm lido essa carta, essa mensagem que a gente passa através da nossa vida, com as nossas atitudes, com o nosso falar, com o nosso agir, né? Muita gente não vai ouvir cultos, pregações online, devocionais no Instagram, mas vai ouvir a nossa vida, vai ver a nossa vida, vai ler a nossa vida. Nesse sentido, alguém certa vez disse com muita propriedade que a única Bíblia que muitos lerão vai ser a nossa vida, né? Cara, se a gente parar para pensar nisso, a gente vê que a gente precisa ter muito cuidado, né, com a imagem de Cristo que a gente tem passado e transmitido através do nosso testemunho, né? A Bíblia diz que devemos ser testemunhos vivos da obra de Cristo em nós, né, em nossa vida. Muitas pessoas dizem que a Bíblia é o manual da vida, mas tu costuma ler manuais quando tu compra algum produto? Cara, no meu caso, eu não leio. Eu leio quando dá algum problema, quando tem alguma dúvida, mas não é de praxe primeiro ler o manual e depois mexer no produto. A Bíblia sendo o manual da nossa vida, a gente deve fazer totalmente ao contrário. A gente deve procurar primeiramente na Bíblia para escolhas, decisões, conselhos, cada vez mais próximos de Cristo, da face de Cristo e parecidos com Jesus, porque afinal, segundo Paulo, somos cartas vivas de Cristo aqui na Terra. A nossa vida é carta aberta de Cristo, pelo menos deve ser. Nós, como os filhos, né, de Deus, devemos ser a carta de Cristo através das nossas vidas, né? E então apenas a gente conhecer a palavra de Deus, a gente ler, estudar, não é o suficiente. A gente precisa pôr em prática o que tem escrito aqui. A palavra de Deus precisa ser a nossa vida precisa ser um espelho da palavra de Deus, com atitudes, no modo de agir, no modo de a gente se relacionar, porque constantemente as pessoas estão lendo essa carta. Somos cartas abertas, tem pessoas lendo. Qual é o nosso testemunho? Qual é o meu testemunho de Jesus através da minha vida? Qual é o teu testemunho de Jesus através da tua vida? Sabe que isso me fez pensar, às vezes a gente está orando para que um amigo nosso se converta, para que um parente nosso busque a Jesus Cristo. Cara, sabe que o motivo, às vezes, dele não conseguir a salvação e não buscar a Jesus é por causa de nós, é por causa do nosso exemplo, da nossa vida? Tu tem a noção disso? Antes que tu tenha a noção disso, que eu tenha a noção disso, a gente tenta aperfeiçoar o nosso agir, porque não é do falar, é do agir, é da prática.
do cotidiano. Não é cristão somente de aparência, é cristão de atitude, é cristão de vida. Cristãos, né? Pequenos cristos, né? Aqui na Terra, né? Sabe que eu achei muito engraçado. Uma vez eu fui numa casa de um amigo meu e tava lá a Bíblia, como se fosse um livro místico, colocado assim, aberto no Salmo 91. Salmo lindo, né? Não que não possa estar aberto na sala no Salmo 91, mas, cara, a palavra de Deus é uma palavra para ser vivida, não para purificar. A Bíblia não tem o poder de purificar o ambiente ali. Cara, a Bíblia é para ser vivida, é para ser falada, é para ser transmitida. A palavra de Deus, ela é viva, mas ela não é um livro místico que vai purificar o ambiente. A gente às vezes usa a Bíblia do jeito errado, da forma errada. Não vai mudar nada a gente colocar a Bíblia aberta na sala, por exemplo. Não é um errado isso, mas a Bíblia tem que estar aberta no nosso coração e resplandecer através da nossa vida. Se a gente não ler, se a gente não estudar, se a gente não buscar aqui e principalmente a gente não botar em prática, a gente não consegue viver e dar o testemunho de Jesus Cristo. A gente não pode somente falar de Jesus, a gente tem que viver Jesus. Então, sabe que quando a gente fala, como é que alguém vai acreditar? Como é que a gente quer que alguém creia naquilo que a gente mesmo duvida? Não, o que nós tá falando? Eu não duvido de Jesus. Eu acredito em Jesus, eu vou no culto, eu leio a Bíblia. Cara, eu falo como se fosse verdade, mas eu vivo como se fosse mentira. Através das minhas atitudes, do meu jeito de falar, do meu jeito de relacionar, de quem eu sou fora da igreja, de quem eu sou com meus colegas de trabalho. Pesado, né? Mas é a verdade. Devemos cuidar isso. Cuidar o modo como a gente tem apresentado essa nossa carta, essa nossa vida para as pessoas. Para que as pessoas busquem Cristo por causa da nossa vida, por causa do Espírito Santo trabalhando através da nossa vida. E que não seja uma forma de repelir, de fazer com que as pessoas não tenham interesse, vejam hipocrisia ou alguma coisa nesse sentido. Devemos cuidar muito disso. Nesse caso, eu quero também ler a passagem ali de Romanos, capítulo 10, versículo 17, tá? A nossa fé, ela é construída a partir da leitura da Bíblia e da Palavra de Deus. Então, nessa palavra fala, né? Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a Palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Cara, a gente só vai buscar e crescer na fé se a gente ouvir a mensagem. E a mensagem é a Palavra de Cristo, para que a nossa vida dê esse testemunho. A nossa carta que Paulo fala, a carta viva, que todo mundo analisa todo dia, todo mundo lê todo dia a nossa vida, a nossa carta, ela seja e resplandeça a face de Jesus. A gente, você, eu, tu, nós, a gente é carta aberta de Jesus Cristo. Carta viva e carta aberta, deve ser carta aberta. E falar nisso, uma boa maneira de a gente sacar se, a gente tem sido carta viva e aberta de Jesus Cristo, todas as pessoas que convivem com nós, elas sabem que somos cristãos, elas sabem que seguimos a Cristo. Cara, se ela não sabe, tu é uma carta fechada e tu tem que abrir isso de uma vez. Agora, se ela sabe, quanto tempo ela demorou para saber? Fica a dica aí pra gente pensar, pra mim refletir muito acerca dessa palavra. Para saber então, né, se a gente tem sido cartas abertas de Cristo, a gente precisa perceber quanto tempo as pessoas demoraram para pensar nisso, para notar que somos Cristo aqui na Terra, que pelo menos deveríamos ser, né? Nesse sentido, o mundo ele deve notar que a gente é diferente, que a gente é cristão. Se a gente não causa impacto onde a gente está, no nosso ambiente de trabalho, no nosso cotidiano, a gente está indo na mesma onda. E Jesus disse, vocês têm que negar vocês mesmos, né? A gente tem que ir na contramão do mundo, sal da terra e luz do mundo. Se tá tudo bem, se tá tudo em paz, se tá tudo acomodado no teu ambiente de trabalho, na tua vida profissional, na tua vida pessoal, nos teus amigos, cara, tu não tá fazendo diferença.
Tu não tá confrontando. O evangelho confronta, saca? Quando confronta, a gente tem que negar nós mesmos, negar nossa carne e viver pelo Espírito. Nesse sentido, também queria ler Marcos, capítulo 8, versículo 34. Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome-se a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Marcos 8, 34. 1 João 5,15 nos diz, né? Tudo aquilo que nós pedimos, Ele nos ouve e a gente alcança todas as petições que a gente fizer para Ele. Cara, a gente vai viver uma vida segundo Jesus Cristo, a gente pede para Ele, para a gente poder dar bom testemunho através de atitudes, não somente de palavras, né? Então, a gente deve ter visto os dois principais mandamentos que Jesus nos deixou: amar o próximo como nós mesmos e amar a Deus acima de todas as outras coisas. Quando a gente convive perto de alguém, a gente acaba pegando os jeitos, as falas, os trejeitos da pessoa, certo? E talvez seja por isso que a gente fica parecido com aquela pessoa inconscientemente. E esse, às vezes, é o motivo pelo qual o mundo não nos vê como cristãos, né? Porque a gente passa a maior parte do tempo com as coisas do mundo do que na presença de Deus. Cara, a presença de Deus, ela não é somente o Natan ir na igreja, o Natan ler a Bíblia e fazer o devocional, buscar a presença de Deus nesses momentos. A gente deve, o Natan deve, tu deve, nós devemos buscar a presença de Deus constantemente, diariamente e todo o dia, 24 horas por dia, não em certos momentos. Estar na presença de Deus, né, deve ser constante, essa é a palavra, constância. Filipenses 4:9 traz um pouco disso, né? Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Cara, Deus não fala, vai lá e fala, vai lá e diz, fala. Não, põe em prática atitudes com a tua vida, com a tua carta aberta. Então, a carta precisa ser aberta, a carta precisa ser legível. O que significa? Uma carta, ela tem um conteúdo. Para a pessoa conhecer esse conteúdo, ela precisa ser aberta. Ou seja, nós estamos... as pessoas nos reconhecem como seguidores de Cristo? Ok. Carta aberta. Carta legível é o nosso coração. Está cheio de Cristo ou está cheio das coisas do mundo? Se eu pegar um copo cheio de água e começar a correr, esse copo vai transbordar suco de laranja? Não, vai transbordar água. Se eu me encher de Jesus, a minha boca vai transbordar Jesus, a palavra de Deus. Se eu me encher das coisas do mundo, a minha boca vai falar coisas do mundo, as minhas atitudes vão demonstrar atitudes de gente do mundo. Temos que cuidar com o que a gente está se enchendo. Se é com o manual da vida, se é com a palavra viva, ou se a gente não está sendo sal da terra e luz do mundo e está acomodado no nosso ambiente de trabalho, na nossa vida com Deus, nosso relacionamento com Deus, e não está transbordando a palavra de Deus através das nossas atitudes, não esquecendo que a nossa vida é uma carta aberta, viva do Evangelho. A gente deve dar testemunho através da nossa vida. Então, depois que as pessoas percebem que somos cristãos, né, que temos cartas abertas de vida com Cristo, devemos ter as cartas legíveis, né? Então não adianta nada ter uma carta lá com as letras tudo fora de ordem e as frases sem sentido. A pessoa precisa entender aquela carta, o conteúdo daquela carta. Ou seja, não é somente cristão de aparência. Cristão de aparência não tem função nenhuma para Deus, atrapalha a obra de Deus. Uma carta legível, ela vai além da tua aparência como cristão. Ela vai do teu coração, das tuas atitudes de verdade, não dos teus momentos com Deus, na igreja, com a tua família, de repente. Vai do teu coração. O que tem no teu coração?
Aonde está o teu tesouro, aí também vai estar o teu coração, Jesus disse. 1 Pedro capítulo 3, 16. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Mansidão, domínio próprio, conservando a boa consciência, para que todos aqueles que nos caluniarem fiquem envergonhados. A gente deve estar no caminho estreito e no caminho apertado. Se a gente está no confortável, no bem bom, cara, disse e repito, né? O Evangelho, ele é confrontador contra a nossa carne, contra esse mundo, porque não somos daqui. Devemos fazer a diferença, devemos mostrar a diferença. 2 Coríntios, então, 3:6, né? Ali Paulo diz que, vamos ler, Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que significa? Carta aberta, vida, testemunho de Jesus Cristo. Carta legível, não só cristão de aparência, mas cristão de coração. Transbordar, a boca fala do que o coração está cheio. O que a carta deve anunciar? Qual o conteúdo dessa carta? As boas novas. Nós temos que ser ministros do Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos que ser ministros do Evangelho de Jesus Cristo. Anunciar as boas novas. Que boas novas são essas? 1 Coríntios 15, 3, 4. Se tu quiser abrir comigo aí. Porque primeiramente vos entreguei o que recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A gente deve anunciar as boas novas através da nossa vida, do nosso testemunho. A gente não tem que esperar ser capacitado por Deus. A gente, para fazer a obra dele, a gente vai ser e vai ter a capacidade na hora certa. A capacitação chega através do auxiliador, que é o Espírito Santo. João 5,15, que a gente leu antes, fala exatamente isso. E se sabemos que quem nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Vamos pedir capacitação, vamos ser capacitados para anunciar as boas obras. Carta aberta. Carta legível. Carta que anuncia as boas novas. Nossa vida é uma carta que é lida constantemente por todos. Muitas pessoas podem estar não procurando Jesus, não tendo a salvação, não buscando Jesus, pelo meu exemplo, pelo teu exemplo. Já parou para pensar nisso? Vamos cuidar com as nossas atitudes, com a nossa vida fora da igreja, com a nossa vida com Deus, nosso relacionamento com Deus, para que a gente espelhe Jesus Cristo, para que as pessoas possam ver que a gente não é daqui, possa fazer a diferença, para que a gente possa ser sal da terra e luz do mundo. Essa era a palavra que eu queria trazer para vocês. Espero que, assim como agregou muito na minha vida, agregue também na vida de vocês, em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até um próximo momento aí. Valeu!